Era uma noite comum na delegacia de polícia. Roberto, um dos oficiais, mal podia esperar para ir para casa após um longo dia de trabalho. Mentalmente e fisicamente exausto, ele contava os minutos para o fim do turno. "Só mais meia hora e estarei livre", disse, olhando para o relógio na parede. Seu parceiro, Marcos, também estava ansioso para terminar o expediente. Ambos mereciam um descanso após um dia agitado. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Mas, como era de costume em seu trabalho, imprevistos aconteciam. Faltando apenas 15 minutos para o fim do turno, o telefone tocou, trazendo uma nova ocorrência. Roberto suspirou, sentindo o peso do cansaço em seus ombros. "O que será agora?", murmurou Marcos, atendendo ao telefone e colocando no viva-voz. A voz do outro lado da linha era inesperada. Um garoto com voz trêmula e assustadora implorava por ajuda. "Por favor, venham rápido antes que ele volte", suplicava o menino. Roberto e Marcos se entreolharam surpresos. Não era comum receberem ligações de crianças e a urgência na voz do menino os alarmou. "Estamos a caminho, garoto. Pode nos dizer onde você está?", perguntou Roberto, levantando-se rapidamente. O garoto passou o endereço, sua voz carregada de medo. "Meu pai vai chegar logo. Estou com medo", disse antes de desligar abruptamente. Os policiais entenderam imediatamente a gravidade da situação. Apesar do cansaço, sabiam que não podiam ignorar um pedido de socorro tão desesperado. Pegaram as chaves do carro e correram para o veículo. "Vamos, esse garoto precisa de nós", disse Roberto determinado. O carro cortou as ruas tranquilas da noite. Roberto sentia uma mistura de preocupação e senso de dever. A noite que deveria ser calma havia se transformado numa corrida contra o tempo para salvar uma criança em perigo. "Ele parecia apavorado por causa do pai", comentou Marcos, enquanto o parceiro acelerava. Roberto assentiu pensativo. O que eles encontrariam quando chegassem? Por que o menino estava tão assustado? Essas perguntas pairavam em sua mente enquanto o carro se aproximava do destino. Ao chegarem ao endereço fornecido pelo menino, sentiram uma sensação de desolação. Diante deles estava uma casa velha e abandonada, com janelas quebradas e tinta descascando. "É aqui mesmo? Como alguém pode viver aqui?", perguntou Marcos, surpreso. Roberto, que já havia visto de tudo em seus 15 anos de serviço, comentou: "Infelizmente, há pessoas que não têm escolha, rapaz." Os oficiais saíram do carro e avançaram cautelosamente em direção à casa, com as armas em mãos. "Agora que estamos entrando, cuidado e fique atento, Marcos. Não sabemos o que vamos encontrar lá dentro", alertou Roberto. Ao entrarem, foram recebidos por um cheiro forte de comida podre e lixo acumulado. "Que nojo!", exclamou Marcos, horrorizado com as condições insalubres. Cada passo que davam revelava mais do abandono e da pobreza que dominavam o local. "Isso é inacreditável", murmurou Roberto, seu rosto refletindo a repulsa e a preocupação. Eles chamaram o menino em voz baixa, mas não houve resposta. Cautelosamente, os policiais exploraram o primeiro andar da casa. Cada cômodo que inspecionavam mostrava o mesmo cenário de abandono e miséria. Tudo estava sujo, como se ninguém vivesse ali há anos, ou se vivesse, não se importava com as condições. Ao subirem as escadas, que rangiam sob seus pés, os policiais notaram algo diferente. No segundo andar, havia um quarto que destoava completamente do resto da casa. Ao contrário dos outros cômodos, tudo ali estava arrumado e limpo, quase como se pertencesse a outro lugar. A cama de madeira era bonita e estava cuidadosamente feita com lençóis impecáveis, contrastando com a poeira que cobria os móveis dos outros cômodos. "Que lugar estranho. Nada a ver com o resto da casa. Alguém com certeza mora aqui", comentou Roberto, observando o quarto organizado. Mas ao lado desse quarto havia uma porta trancada. Eles chamaram novamente o menino, suas vozes ecoando no silêncio da casa. "Garoto, você está aí?" Finalmente, uma voz fraca respondeu do outro lado da porta. Estou aqui",
disse o menino, desesperado e com medo. Estamos aqui para ajudar. Você consegue abrir a porta para nós? Perguntou Marcos, mas o garoto respondeu que não podia. Os policiais se entreolharam intrigados. Sem hesitar, prepararam-se para arrombar a porta. Com um empurrão forte, a porta se abriu com um estrondo. Porém, o que viram dentro do quarto os deixou paralisados, incapazes de acreditar no que seus olhos testemunhavam. A cena era chocante, algo para o qual nenhum deles estava preparado. Roberto sentiu o coração disparar enquanto tentava processar a realidade à sua frente. O jovem policial também parecia lutar para compreender o que estava vendo. Dentro do quarto, havia um garoto de apenas 7 anos, acorrentado pela perna à cama, com lágrimas de alívio e terror escorrendo por seu rosto. Meu Deus, o que está acontecendo? Quem faria isso a uma criança? Sussurrou Roberto, seu coração se partindo ao ver o menino em um estado tão vulnerável. O garoto olhava para os policiais com olhos arregalados, cheios de medo, mas com um lampejo de esperança. Está tudo bem, garoto. Estamos aqui agora, disse Roberto, aproximando-se cuidadosamente para não assustá-lo ainda mais. Ajoelhando-se ao lado do menino, Roberto examinou a corrente que prendia o tornozelo da criança, enquanto Marcos procurava algo para cortá-la. Roberto tinha um filho de 10 anos e, ao ver o menino acorrentado, sentiu um peso no peito. As lágrimas ameaçavam escorrer de seus olhos enquanto ele tentava conter a tristeza e a raiva que cresciam dentro dele. Que tipo de pessoa doente faria isso com o próprio filho? Pensou, lutando para manter a calma. O garoto estava visivelmente maltratado, com o corpo magro e cheio de hematomas. Suas costelas saltavam sob a pele, um sinal claro de desnutrição. As marcas em seu tornozelo, onde a corrente havia ferido sua pele, e os machucados pelo corpo revelavam uma vida de crueldade. Ele tremia, suas lágrimas se misturando à sujeira em seu rosto. Marcos finalmente encontrou uma serra no carro e, após alguns minutos de esforço, os policiais conseguiram libertar o menino das correntes. O garoto, ainda soluçando, se agarrou a Roberto buscando conforto e proteção. Foi nesse momento que ouviram um barulho vindo do andar de baixo. "É ele, meu pai! Por favor, escondam-se!" sussurrou o menino apavorado. Antes que os policiais pudessem reagir, um homem surgiu das sombras, gritando e avançando com fúria cega. O confronto foi imediato e violento. O homem, claramente fora de si, atacou os policiais com toda a sua força. A luta foi intensa, mas após alguns minutos, Marcos, que era um lutador experiente de jiu-jitsu, conseguiu imobilizar o agressor com um golpe preciso. "Chame reforços!" gritou Marcos, enquanto mantinha o homem preso no chão. Roberto, ainda segurando o garoto, correu para o carro e rapidamente chamou apoio. Em poucos minutos, a casa estava cercada por várias viaturas e o homem, que era o pai do menino, foi algemado e levado à delegacia. Enquanto o pai do garoto era detido, Roberto concentrou sua atenção no menino, que estava em um estado alarmante. O policial tirou sua jaqueta e cobriu o garoto, tentando aquecê-lo. "Vamos cuidar de você agora, está bem? Você está seguro", garantiu Roberto, envolvendo o menino com cuidado. Naquele momento, Roberto deixou escapar algumas lágrimas. O sentimento de dever cumprido se misturava com a tristeza pela situação que o garoto havia enfrentado. O alívio por ter conseguido salvar a criança era enorme, mas a preocupação com o que viria a seguir também o assombrava. Sabia que a jornada do menino ainda seria longa e difícil. Enquanto o menino era levado para receber atendimento médico, Roberto se perguntava como uma situação assim havia chegado a esse ponto. O que teria acontecido para que o garoto acabasse acorrentado naquela casa horrível? Essas perguntas ecoavam em sua mente, enquanto ele esperava que o menino tivesse um futuro melhor pela frente. Com o passar dos dias, a história do menino, chamado João, de 7 anos, começou a ser desvendada. Tudo começou com a trágica perda de sua mãe, que morreu devido a complicações de um problema cardíaco crônico. Após sua morte, o pai de João, Leandro, foi consumido pela dor e pela raiva, agravando sua já frágil saúde mental. O homem se tornou imprevisível, violento e começou a criar um ambiente de medo e desespero para o garoto. "Eu preciso te proteger, João. Você não pode me deixar como sua mãe me deixou", dizia o pai com uma mistura distorcida de amor e paranoia.
Ao longo do tempo, a situação foi piorando. Desesperado para escapar daquela casa de horrores, João tentou fugir várias vezes. No entanto, seu pai descobriu as tentativas e, em resposta, decidiu acorrentar o menino ao pé da cama para impedir que ele escapasse. "Você não pode me deixar. Você é tudo o que eu tenho agora", murmurava Leandro, enquanto prendia o filho com uma corrente. O menino passou dias, talvez semanas, acorrentado, com pouca comida, tremendo de frio e sozinho. Seu mundo se limitava àquele quarto, e sua única companhia eram os brinquedos que sua mãe lhe dera, agora velhos e desgastados pelo tempo. Certo dia, enquanto o pai levava comida para o filho, estava bêbado e descuidado. Ao se abaixar para deixar o prato de comida no chão, o celular de Leandro caiu do bolso, mas ele não percebeu. João, rápido, pegou o aparelho e o escondeu em suas roupas. Quando o pai saiu do quarto resmungando algo incoerente, o menino sabia que aquela poderia ser sua única chance. Com as mãos trêmulas e o coração acelerado, João esperou até que o pai saísse de casa para beber, o que ele fazia com frequência, às vezes ficando fora a noite inteira. Quando ouviu a porta bater, indicando que estava sozinho, João pegou o celular escondido e ligou para a polícia. "Por favor, venham rápido antes que ele volte", implorou o menino, sua voz trêmula de medo. Quando os policiais finalmente chegaram e libertaram o garoto, ele sentiu um alívio profundo. Tinha sido corajoso e aquela ação mudaria sua vida para sempre. Agora, sentado no carro de patrulha, com Roberto ao seu lado, João começou a vislumbrar a esperança de um futuro melhor, longe das correntes e do terror que marcaram sua infância até aquele momento. Contudo, a noite ainda guardava mais surpresas. No carro, Roberto manteve o menino em seus braços, sentindo o peso de sua responsabilidade. João estava exausto, física e emocionalmente. Enquanto a viatura se afastava da casa, o garoto parecia finalmente relaxar, como se pela primeira vez em muito tempo ele pudesse respirar sem medo. No hospital, João foi examinado e tratado pelos médicos. Seu estado de desnutrição e os machucados pelo corpo indicavam meses de negligência e abuso severo. Roberto não saiu do lado do menino. Sua conexão com a criança se fortalecia a cada momento, lembrando-o de seu próprio filho, Lucas, que tinha apenas 3 anos a mais que João. Já era madrugada quando o policial finalmente conseguiu fazer contato com o conselho tutelar, mas soube que eles só poderiam intervir na manhã seguinte. A criança precisaria de um lugar para passar a noite. Movido por um impulso paternal, Roberto ofereceu sua própria casa. Ele sabia que naquele momento João precisava mais de conforto e segurança do que de qualquer outra coisa. "Você quer ficar comigo e minha família esta noite até encontrarmos um lugar seguro para você?" perguntou Roberto com uma voz gentil. O garoto, ainda assustado, assentiu com um pequeno movimento de cabeça, confiando no homem que o salvara. Quando chegaram à casa de Roberto, sua esposa já os esperava. Ela havia sido informada do que havia acontecido e, sem hesitar, preparou tudo para receber o menino. Lucas, o filho de Roberto, foi acordado e, ao ver João, imediatamente ficou animado. Ele sempre quisera um irmão e parecia ver em João uma oportunidade de ter um amigo da mesma idade. "Filho, pode pegar algumas roupas para emprestar ao nosso convidado?" pediu a esposa de Roberto, que logo foi preparar um banho quente para o menino. Lucas correu para seu quarto e escolheu as melhores roupas que tinha, querendo que o novo amigo se sentisse à vontade. Enquanto a mãe dava banho em João, limpando os vestígios de sua vida anterior, Roberto refletia sobre a situação. Sabia que a permanência do garoto ali seria temporária, mas, em seu coração, algo havia mudado. Ele queria fazer mais por João. Quando o menino terminou o banho e foi levado à cozinha, onde uma refeição o aguardava, ele parecia mais calmo, embora ainda houvesse uma sombra de tristeza em seu olhar. Depois de comer, os 2 meninos foram para o quarto de Lucas. Em poucos minutos, começaram a jogar videogame e conversar, enquanto Lucas mostrava seus brinquedos favoritos. Aos poucos, um sorriso tímido apareceu no rosto de João, e a interação entre os 2 garotos trouxe um momento de leveza àquela noite tão pesada. Roberto e sua esposa observavam os meninos brincarem,
sentindo uma mistura de felicidade e preocupação. Sabiam que João estava apenas começando a lidar com os traumas que havia sofrido, mas ver aquele sorriso, mesmo que pequeno, lhes dava esperança de que as coisas poderiam melhorar para ele. Na manhã seguinte, o conselho tutelar chegou à casa de Roberto para avaliar a situação de João. Os assistentes sociais ficaram surpresos com o quanto o menino já parecia integrado à família. Ele se sentia à vontade, brincava com Lucas e parecia confiar nos pais de seu novo amigo. Durante a conversa, Roberto fez uma proposta que surpreendeu até a si mesmo. Se for possível, gostaríamos de manter João conosco até que a situação se resolva, disse ele, olhando para a esposa, que concordou com um aceno de cabeça. Os assistentes sociais ficaram impressionados com o vínculo que a família já havia desenvolvido com o garoto e concordaram em permitir que ele ficasse com Roberto e sua família temporariamente. Assim, enquanto o processo contra o pai de João seguia, o menino pôde permanecer em um ambiente seguro, cercado de carinho. Os dias se transformaram em semanas e João, que inicialmente era tímido e assustado, começou a se abrir cada vez mais. Ele e Lucas se tornaram inseparáveis e João começou a sorrir e brincar como qualquer criança de sua idade. Roberto e sua esposa se afeiçoaram a ele rapidamente. Já não o viam mais como apenas um hóspede temporário, mas como parte da família. Quando finalmente chegou a notícia de que o pai de João havia perdido a guarda por causa das acusações de abuso e negligência, Roberto e sua esposa sabiam o que queriam fazer. Juntaram todos na sala de estar e, com o coração cheio de emoção, fizeram uma proposta ao menino. Nós gostaríamos de adotá-lo, João. O que você acha de ficar conosco para sempre? Perguntou Roberto com a voz cheia de expectativa. João, que nos últimos meses havia encontrado uma nova família e uma nova vida, começou a chorar de emoção. Era a primeira vez que sentia o verdadeiro significado de lar e segurança. Entre lágrimas, ele assentiu e correu para abraçar Roberto e sua esposa. A partir daquele momento, João não era mais um menino sem rumo, preso a uma vida de dor e sofrimento. Ele se tornara parte de uma família amorosa, que lhe oferecia o cuidado e a segurança que sempre desejou. Roberto, sua esposa e Lucas receberam o menino de braços abertos, prontos para lhe dar o futuro que ele merecia. Nos meses seguintes, João começou a prosperar. Com o apoio de psicólogos e o amor incondicional de sua nova família, ele lentamente superou os traumas do passado. Ele e Lucas formaram um laço inquebrável, crescendo como irmãos e companheiros inseparáveis. A cada dia, João parecia mais confiante, mais feliz e, acima de tudo, mais seguro de que tinha finalmente encontrado o lugar a que pertencia. A adoção foi formalizada em uma cerimônia simples, mas emocionante, que trouxe lágrimas de alegria aos olhos de todos os presentes. João agora tinha um sobrenome novo e uma nova chance de viver a infância que lhe havia sido negada por tanto tempo. Obrigado por me escolher, papai, disse João, sorrindo para Roberto, enquanto eles se abraçavam, selando, de uma vez por todas, o destino de um menino que finalmente encontrara o amor e o acolhimento que sempre mereceu. Essa história, marcada por tragédia e resiliência, mostrava que mesmo nos momentos mais sombrios, a esperança e o amor podiam prevalecer. João, que antes estava acorrentado pela dor e pelo medo, agora corria livre ao lado de seu novo irmão, com um futuro brilhante pela frente. O que você achou da atitude de Roberto ao oferecer sua casa para João passar a noite? Você faria o mesmo em uma situação como essa? E quanto à adoção de João, você acredita que isso foi o melhor para ele? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. Este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora também é muito comovente e certamente vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Até o próximo vídeo.